Primeiro assunto que nós vamos abordar no Papo Antagonista de hoje é da mensagem que foi disparada pelo aplicativo Telegram, né, para os seus usuários ao longo da tarde de hoje, né? Nesse aplicativo, segundo o aplicativo de mensagens russas, notório por se esquivar da justiça, o Brasil está prestes a acabar com a liberdade de expressão. Foi o que disse essa mensagem disparada pelo Telegram. Segundo o Telegram, o PL dá ao governo poderes de censurar sem supervisão judicial prévia, envolvendo mesmo o bloqueio do aplicativo com medida preventiva. A empresa russa afirma ainda que pode ter que deixar de prestar serviços em território nacional se o projeto for aprovado. Com um adiamento de 2 semanas para a votação no plenário da Câmara, os parlamentares veem o PL como morto. Alguns parlamentares têm essa visão. A gente vai colocar para vocês aí a mensagem que foi disparada no Telegram sobre esse assunto. Tá aí, olha, essa foi a mensagem. O Telegram disparou essa mensagem hoje à tarde, por volta das 3h30 da tarde aproximadamente, falando isso aí. A democracia está sob ataque no Brasil, a Câmara dos Deputados deverá votar em breve o PL 2630 de 2020, que foi alterado recentemente para incluir mais de 20 artigos completamente novos que nunca foram amplamente debatidos. Veja como esse projeto de lei está aí em negrito, inclusive, matará a internet moderna, se for aprovado com a redação atual. Caso seja aprovado, empresas como o Telegram podem ter que deixar de prestar os serviços no Brasil. Está aí, então, esse posicionamento do Telegram. Isso já trouxe, inclusive, uma repercussão no cenário político, porque o relator do PL das fake news já se posicionou sobre esse assunto, disse, inclusive, que é inaceitável essa declaração do Telegram, que mente ao dizer que o Brasil está às vésperas de aprovar uma proposta que poderia cercear a democracia ou a liberdade de expressão, foi o que declarou o deputado do PCdoB. Né? O Telegram, segundo Orlando Silva ainda, né, abusa do seu poder para disseminar mentiras, atacar o parlamento e intimidar o debate. Foi o que falou o relator do PL das fake news, Orlando Silva. Chega para cá, meu time. Chega aí o Wilson Lima e Carlos Graeb também, para a gente conversar e detalhar um pouco mais e fazer essa costura na análise desse assunto que já está repercutindo muito nas redes sociais, está no Trend Topics ali, tanto do Twitter quanto do Google também, essa questão e esse posicionamento do Telegram. Graeb, quero começar com você. Muito boa noite, seja bem-vindo, Graeb. Qual a sua avaliação? Como é que você avalia essa mensagem que foi disparada hoje pelo aplicativo Telegram? Boa noite. Oi, Kenzo, Wilson, tudo bem? Pessoal do chat, muito boa noite. Olha, eu não vejo problema em uma empresa que está prestes a ser regulamentada, né, ter a sua atividade regulamentada, se manifestar em público sobre o assunto. O que as pessoas preferem? Que as empresas, como historicamente aconteceu no Brasil, vão lá se encontrar com os deputados numa salinha privada dos gabinetes, ou que elas falem em público o que elas acham? A gente não deveria temer a exposição pública do posicionamento de ninguém, certo? Ter uma reação exagerada a esses posicionamentos das empresas por parte do governo e dos políticos de maneira geral. Se você for ler o manifesto do Telegram, ele não diz que não deve haver regulamentação nenhuma. Ele não se opõe a uma série de medidas que estão previstas na lei, como maior transparência sobre a maneira como os conteúdos são, como é que se diz? Veiculados, né? Não veiculados, mas curados, né, pelas redes. Como é que as redes avaliam se os conteúdos podem ou não ficar no ar, maior transparência sobre os algoritmos, para explicar como é que um conteúdo é sugerido e o outro não. Enfim, ele não está se opondo à regulamentação de maneira absoluta. Ele está dizendo, como nós temos dito aqui também, que 20
institutos dessa lei foram enfiados no documento de última hora, sem discussão prévia, e está dizendo, precisamos discutir, porque do jeito que está escrito, não está bom. Tem risco de criar um órgão de censura no Brasil, segundo o texto que está agora lá no Congresso? Eu acho que tem, sim. Nós já falamos várias vezes sobre isso aqui. Inclusive, essa foi uma das principais razões porque o projeto acabou não tramitando. Muitos deputados acharam que tal órgão de supervisão da internet estava mal explicado, tinha atribuições mal definidas, tinha um desenho que poderia pô-lo inteiramente sob o comando do governo da hora. E, nesse caso, é mais do que razoável você temer que um órgão desse tipo se transforme em ferramenta de censura. Não tem nada absurdo escrito ali. São temores legítimos. Não deveria ter essa reação histérica do governo. É inaceitável. Vamos mover a justiça contra eles. Isso sim é intimidação. Tem algumas coisas que soam mal no manifesto do Telegram? Tem. Essa ameaça de nós vamos sair do Brasil é meio jogo baixo. E é verdade que o Telegram já se furtou a atender medidas judiciais, é verdade também. Lá atrás, eles não tinham representação no Brasil, ficava difícil trabalhar com o Telegram. Porque você mandava uma coisa para ele, você nem sabia quem é que ia receber aquilo. É também esquisito uma rede social da Rússia, ficar falando sobre liberdade de expressão. Na Rússia, o Putin prende, arrebenta, faz o que quiser com a liberdade de expressão. Tem jornalista sendo mandado para a cadeia, à torto e à direito. Ninguém tem coragem de dizer o que pensa, por medo de ser mandado para a cadeia. E quando tem a coragem, vai mesmo, encana, né? Então tem coisas esquisitas nessa manifestação do Telegram. Até tem. Mas nós não estamos na Rússia, estamos no Brasil. Não deveria causar tanta espécie assim uma empresa dizer o que pensa sobre uma lei que a atinge diretamente. Então, eu não sou contra, não. Google, Telegram, Meta se manifestarem. Como eu disse no começo, é melhor que elas falem em público do que, como sempre acontece, a decisão seja tomada nos gabinetes dos deputados, em salinhas escondidas, sabe-se lá com quais argumentos, né? Mas, Graeb, eu quero levantar com você alguns pontos, inclusive dessa nota do Telegram, né, que eles falam alguns pontos que não são reais, não estão, pelo menos, ali no PL, né? No momento que fala que veja que a internet, esse projeto de lei matará a internet moderna se for aprovado com a redação atual. Assim, abusa talvez um pouco nesses termos, Graeb, na sua avaliação, ou não? Esse texto, ele é o mais estridente, vamos dizer assim, daqueles que as empresas publicaram até agora. Se você for comparar esse texto com o do Google, que causou toda aquela reação lá atrás, o texto do Google é muito mais sóbrio, né? Do que é que eles estão falando aí? É o célebre artigo 19 do Marco Legal da Internet. O que esse artigo diz? Que as empresas, as plataformas de conteúdo, não são responsáveis por aquilo que os seus usuários publicam. Isso, de fato, foi uma regra que surgiu junto com a internet moderna, a internet das redes sociais, das plataformas de busca, justamente para impedir, vamos dizer assim, que as plataformas acabassem tendo um papel de polícia sobre os conteúdos. Se eu sou obrigado, se eu sou corresponsável por aquilo que publica, eu vou me precaver. Eu vou começar a tirar do ar tudo que tenha o cheirinho de poder me criar um problema. Esse sempre foi o argumento
das empresas de internet contra medidas nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália e no Brasil, que tentam instituir essa regra da corresponsabilidade. Então, em um certo sentido, é verdade. Isso é uma mudança profundíssima no jeito que a internet funcionou até hoje. Isso significa que você não pode regulamentar? Pode. Mas não com a discussão mambembe que teve no Brasil, certo? Não criando órgão com superpoderes, né? Se você vai mudar o ecossistema de maneira tão profunda, é preciso entender bem quais são as consequências para todos os envolvidos, né? Então, assim, é exagerado o jeito que eles falam? É estridente? É até, vamos dizer assim, um pouco sensacionalista essa mensagem? É. Mas eu discordo com você, ela não tem fake news. Ela tem uma maneira forte, colorida demais de dizer as coisas. Mas, na essência, não está dizendo uma mentira, está dizendo a mesma coisa que todo mundo, quando se fala em criar uma responsabilidade, uma corresponsabilidade para plataformas, diz há vários anos, entendeu? Que isso altera, muda a internet da maneira como ela funcionou até hoje. Isso é fato. Wilson, quero te ouvir sobre essa mensagem que foi disparada hoje pelo Telegram, posicionando ali como a plataforma, como o Telegram vê essa questão do PL das fake news e chega a falar, inclusive, em censura ali no texto, está inclusive em negrito, que fala que o PL 2630 de 2020 dá ao governo poderes de censura sem supervisão judicial prévia. Está ali no PL, Wilson? Boa noite, Kenzo. Boa noite, Graé. Boa noite para você que nos acompanha no chat. Já estava com saudade aqui do papo ontem. Tive que ficar. De folga do Wilson, já fica com saudade. Já fico com saudade porque eu amo o chat, assim, eu amo vocês, diga-se de passagem. Ô Lula, só uma mensagem antes de entrar no assunto. Você que tem uma proximidade com a Rússia, né? Lembre-se, né? Telegram, Rússia, cuidado, viu, Lula? Cuidado com quem você está se metendo. Mas vamos lá. Sobre a questão do PL das fake news. O Telegram, de fato, tem feito uma campanha ostensiva contra o PL, né? Contra o projeto de lei. Né? As Big Techs, elas estão, enfim, elas têm feito, de fato, esse lobby tanto fora quanto internamente. O Greb falou uma coisa importante, que eu acho que é bom que você entenda, que você que nos acompanha nesse momento, é o seguinte, pelo menos o Google e o Telegram, e aí não quero defender as Big Techs, tá? Porque eu acho que elas fazem muita bobagem. Eu acho que a falta de regulamentação em determinados assuntos diminui muito a qualidade da internet que você, que nós usamos. Agora, pelo menos eles estão tendo a hombridade e a decência de se expor publicamente, né? Não é como algumas empresas que têm feito lobby internamente e têm se manifestado por um ou outro editorial e não deixar claro para que você, que é usuário, o posicionamento delas, né? Então, inclusive a gente aqui, né, a gente tem nesse momento a gente pode falar, olha, o antagonista tem um posicionamento a favor ou contra. Esse projeto a gente não conseguiu nem achar um denominador comum, porque ele é tão confuso, mas pelo menos a gente nós temos feito como outras empresas jornalísticas que se posicionam a favor do PL das fake news, mas não explicam diretamente para você, caro usuário. Mas, independentemente da polêmica, Kenzo, eu quero aproveitar para trazer um bastidor interessante sobre essa questão do PL das fake news. Inclusive, esse foi um dos motivos do nosso atraso aqui, né? Porque eu estava conversando com algumas fontes do PL, eles estão achando uma solução que pode, não vou dizer que resolver o problema, mas pode esvaziar de forma muito substancial o substitutivo do Orlando Silva. A Câmara já vota hoje um pedido de urgência relacionado ao pagamento de conteúdo das empresas jornalísticas. Tá? Esse é um trecho do PL das fake news. Essa é uma parte desse projeto. Integrantes do PL, ali coordenados pelo Fábio Van Garden, ex-secretário de Comunicação, já estão propondo um outro fatiamento, que é o seguinte, que é você regulamentar o anonimato das redes. É você acabar, em definitivo, com o anonimato nas redes. Então, assim, como é que funcionaria isso? Você, basicamente, seria responsável, você vincularia o teu conteúdo a um CPF. Hoje, isso não acontece. Então, se você tem um blog, se você tem um e-mail, se você tem uma conta de rede social, isso seria automaticamente vinculado a uma pessoa. E isso facilitaria o rastreio,
de qualquer pessoa que divulgasse um conteúdo malicioso ou criminoso. Tá? Então, a ideia é apresentar esse projeto e, ao mesmo tempo, como o Grebe falou agora há pouco, para amarrar esse caldeirão, é apresentar esse substitutivo, essa proposta de subfatiamento para o ministro Dias Toffoli, que é relator de uma ação no Supremo Tribunal Federal que versa justamente sobre o PL das fake news. Curiosamente, esse artigo 19, que versa sobre a responsabilidade de divulgação de conteúdo. Então, qual é a ideia? A partir da apresentação desse projeto de lei, é levar essa proposta para o Supremo e falar, olha, estamos aqui apresentando um substitutivo, uma proposta, para que acabe-se com o anonimato nas redes. Com isso, distensionamos as relações com o Supremo Tribunal Federal e esvaziamos a ação que está sendo julgada lá no STF. Então, esse é o movimento. Com isso, Graeb, Kenzo e você que está no chat, com isso a oposição acredita que consegue definitivamente esvaziar o PL das fake news, porque você mexe basicamente com 2 pontos centrais, com os 2 pilares da proposta, que um é a questão do faturamento das empresas jornalísticas, né, e como é que as big techs vão remunerar por esse conteúdo que hoje é gratuito, e segundo, a questão do anonimato na rede, como você vai conseguir identificar e levar até as autoridades as pessoas que são flagrantemente ou que têm algum tipo de conduta criminosa nas redes sociais. Então, é isso, Kenzo. E sobre o Telegram, para encerrar, o Telegram está fazendo a campanha dele, né? Como bem disse o Graeb. Eu acho, sinceramente, lícito que se faça esse tipo de manifestação. Eu não acho nocivo. O que é nocivo é você simplesmente esconder, se escamotear por uma visão qualquer e não deixar isso claro para o público. Wilson, olha só, inclusive a Meta se posicionou. A gente vai subir agora para vocês aí uma ilustração do posicionamento da Meta sobre essa mensagem que foi disparada hoje pelo Telegram. A Meta refuta a citação à empresa em mensagem do Telegram a usuários no Brasil. Está aí a nota do Meta, da empresa Meta, então, falando que tomamos conhecimento por meio de notícias na imprensa desta terça-feira. Vamos colocar aí, pessoal, por favor, para o pessoal de casa acompanhar com a gente vai ler junto. Está aí. Tomamos conhecimento por meio de notícias na imprensa desta terça-feira, 9 de maio de 2023, que o aplicativo Telegram enviou uma mensagem aos usuários no Brasil a respeito do PL 2630 de 2020, que está em tramitação no Congresso Nacional. A Meta refuta, tá aí, o uso do seu nome pelo Telegram na referida mensagem e nega as alegações no texto. Tá aí a Meta, então, refutando, negando essas alegações e esse posicionamento do Telegram. Graeb, quer dar uma arrematada nesse assunto, Graeb? O que o texto do Telegram diz, né? Que a Meta, o Google se uniram para mostrar ao Congresso os problemas do PL e que ele precisa ser reescrito, né? Aparentemente, o Telegram não tomou o cuidado básico de pedir licença para falar em nome dos outros, né? E a Meta não gostou. Se você for ver o tamanho da Meta, Facebook, né? WhatsApp e tal, é uma coisa gigantesca perto de um anãozinho que é o Telegram. Mesma coisa vale para o Google. São 2 empresas infinitamente maiores do que o Telegram. E o Telegram está ali usando os grandões como se todos fossem a mesma coisa, enfim. Usou um artifício que não deveria ser usado. É o que eu disse, esse texto é o mais estridente de todos. E eles não tomaram cuidados básicos. Você não fala em nome de outras empresas numa discussão tão complicada quanto essa, sem pedir licença para elas. Então tem coisa errada nesse texto do Telegram, mas não tão errada a ponto de gerar a reação, que eu vou repetir a palavra que eu usei, histérica, dos políticos de Brasília que querem aprovar o projeto a toque de caixa, né? Aí a Meta se manifestou, falou, não me junte aos seus pleitos aí desse jeito, não quero. Mas veja,
isso não torna absurda, espúria a manifestação do Telegram como um todo. Eu não acho que seja o caso.